Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou Verônica Namônico. Hoje, tirem as crianças da sala, senta que lá vem história, porque eu trago a resenha de um livro revolucionário. Quem já está no canal há algum tempo deve saber que eu sou uma grande fã do método Bullet Journal. Mas, até agora, eu não tinha trazido para vocês a resenha do verdadeiro método Bullet Journal. Isso não quer dizer que tudo que eu falei aqui foi em vão. Mas, este cara aqui tem dono. O método Bullet Journal tem, sim, um criador. Ele tem nome e sobrenome. Ele é o Ryder Carroll. E por que eu não tinha trazido até agora para vocês a resenha de praticamente a Bíblia do Bullet Journal, de onde tudo começou, como tudo começou? O Bullet Journal ele se espalhou muito mais rápido do que o livro original. Foi um lançamento bem mais recente, então se você se lembra da minha resenha de Diário em Tópicos, que eu vou deixar o card aqui em cima, se você se lembra dessa resenha, vai entender por que eu não trouxe, né? Por que eu não vim falar sobre o método Bullet Journal. E é claro, pensei muito em fazer dessa resenha uma resenha de 5 minutos, só que também pensei, poxa, eu tenho já alguns anos de experiência com o método Bullet Journal, não estou me chamando de expert, nem de longe, mas é um método que eu já vivencio há algum tempo, então eu achei interessante trazer para vocês uma resenha completa sobre esse livro e, é claro, compartilhar um pouco de como foi a minha experiência conhecendo o beabá desse método. Para começar, o mais importante, quando foi a primeira vez que eu tive contato com o método Bullet Journal? Bom, se você, como eu, gosta de ficar zanzando pela internet, sem dúvida já deve ter se deparado com alguns posts muito inspiradores no BuzzFeed. Comigo não é diferente, então, navegando por um post do BuzzFeed, eu encontrei tudo sobre o método Bullet Journal e tudo o que eu precisava para começar. Inclusive, o livro Diário em Tópicos, que eu já resenhei aqui no canal, é de uma das autoras que escrevem e compartilham conteúdo no BuzzFeed. Então, eu achei super interessante ter esse contato mais visual. Quem já conhece um pouquinho mais sobre o método Bullet Journal sabe que é um método muito visual. Então, você vai ser atraído pelo encanto, pela beleza. Por isso que quando eu fui procurar um pouco mais sobre esse método, eu até esbarrei em um ou outro vídeo, ou então até mesmo no site do criador do Ryder Carroll, mas eu não senti a necessidade de buscar as informações na fonte. Antes que você fique revoltado comigo, eu vou explicar por quê. Quando a gente está vendo algo muito bonito, bem organizado, algo prático e até mesmo útil, a gente meio que se deixa levar. Eu me deixei levar pela beleza de vários bullet journals que eu encontrei pela internet afora, inclusive muitos aqui no YouTube. Eu também tenho uma playlist de bullet journal e nela eu já expliquei todo o passo a passo para ter o seu próprio bullet journal e até mesmo salvei alguns vídeos super favoritos que podem te ajudar a iniciar no método. Mas voltando para a minha leitura sobre o método Bullet Journal. Eu já estava há algum tempo na correria de tentar manter o meu bujo. Vou aqui falar de bujo, né? Porque senão vamos ficar Bullet Journal o tempo todo. Eu já estava há algum tempo, eu comecei durante a minha pós-graduação, que eu comecei a mexer no bujo. E depois de um tempo, eu comecei a minha segunda graduação. E nesse meio tempo, por conta da correria com o curso, eu acabei deixando o meu caderno um pouco de lado. Nesse meio tempo, a editora Fontanar lançou o método Bullet Journal do Ryder Carroll. Eu reconheci imediatamente porque eu lembrava do nome dele, eu já tinha visto alguns vídeos e algumas pessoas comentando que ele era o verdadeiro criador do método. Então, logo que saiu o livro, eu corri comprar, porque eu queria muito saber o que mais ele poderia me ensinar, o que mais ele poderia me dizer sobre o método que ele mesmo criou. E todo mundo sabe, né? Nada melhor do que ir direto à fonte, ir direto falar com o criador do método. Então eu comecei a leitura, foi extremamente rápida. Nela você vê todo o processo criativo do Ryder em criar esse método, porque foi completamente revolucionário.
Até então as pessoas estavam presas a métodos já prontos, como por exemplo uma agenda, um planner, um caderno de ideias, uma lista de tarefas. E o que ele quis fazer? Ele quis juntar isso num lugar só, para facilitar de inúmeras maneiras. Ao invés de você anotar a sua lista de tarefas num bloquinho de post-it, a sua agenda argolada ficar num outro lugar, seu planner em outro lugar. É óbvio que isso não ia dar certo em algum momento, porque as informações ficavam desconectadas. E o propósito principal dele, que eu achei bem interessante e eu nunca tinha pensado nisso, era sobre projetos. Então, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa bem interessante, mas que demanda bastante planejamento, bastante informações, uma pesquisa muito aprofundada, o Bullet Journal, para ele, foi a solução que melhor se encaixou. Por quê? Ele tinha um projeto, ele desenvolvia esse projeto no caderno, e nas páginas seguintes, sem se preocupar com a ordem, ele ia incluindo lista de tarefas, compromissos relacionados a esse projeto, ou então alguma data que ia coincidir, alguma data comemorativa, e ele percebeu que reunir essas informações num lugar só, ambientando cada uma delas em uma seção diferente, tornava tudo mais fácil. Afinal de contas, ele não ia precisar pegar um caderno novo para fazer uma lista de tarefas, ou então não ia precisar consultar a sua agenda separadamente para ver os dias que ele tinha disponível. Ele conseguiria fazer isso tudo num lugar só. E essa explicação me pegou de surpresa, porque quando nós vemos o que o Bullet Journal se tornou, para mim, parece que tornou-se uma experiência muito mais artística do que de fato prática. Então, por isso, às vezes, quando a gente vê algum vídeo sobre o planejamento, até mesmo aqui no meu próprio canal, talvez você se inspire, se espelhe numa proposta que às vezes não vai se encaixar na sua realidade. E o método Bullet Journal não é nada disso. Ele quer ser o que você precisa que ele seja. Ele não pode simplesmente ser um caderno lindo e maravilhoso com um monte de aquarelas se você não sabe desenhar. Ele não pode ser uma agenda lotada de compromissos entre pessoal e trabalho se você não tem esse tipo de rotina. Por isso que o método Bullet Journal, ele é para qualquer um. Você pode adaptar o seu caderno da forma como você precisa, da forma como você quer, e eu acredito que isso foi se perdendo aos poucos conforme os vídeos foram surgindo no YouTube. Pelo menos foi a minha sensação. E o Ryder Carroll, ele me puxou de volta para a realidade e falou assim, olha, se você quiser fazer uma página em branco e anotar o seu dia nela, tudo bem. Se você quiser na página seguinte fazer uma lista de compras, tudo bem. Ele trabalha bastante com a parte do índice, que quem já assistiu alguns vídeos meus vai lembrar que o índice para mim praticamente não serve de nada. Porque eu vou fazendo um mês atrás do outro e os layouts desses meses são idênticos, né? Praticamente só muda um pouco as cores, a decoração, mas basicamente é sempre a mesma coisa. Então o índice nunca foi muito útil para mim porque eu nunca mudei o propósito do meu caderno. E o Ryder Carroll não, ele diz, olha, se você quiser colocar alguma manifestação no meio do seu caderno, pode. Só lembre de colocar o númerozinho na página e lá no índice falar, olha, aquela mensagem bonita que eu colei tá na página tal. Então, é incrível essa associação que ele fez para fazer uma espécie de arquivo, para você ter onde consultar as suas ideias, os seus compromissos, as tarefas que você precisa fazer e, é claro, desenvolver projetos maiores que são importantes para você, tanto pessoal quanto profissionalmente. Por isso que o método Bullet Journal, ele reacendeu a minha vontade de fazer um Bullet Journal melhor, fazer um Bullet Journal diferente daquilo que eu estava vendo. Às vezes é muito fácil a gente ficar chateado por não conseguir fazer uma ilustração maravilhosa, ou então por não ter os produtos certos, os itens de papelaria certos. Às vezes você assiste um vídeo e fala, nossa... Eu faço muito isso, tá? Assiste o vídeo e fala, nossa, eu queria tanto ter aquela caneta Tombow em tom pastel. Eu acho que pro meu bujo ia dar aquele tchan. Mas na verdade eu não preciso de nada disso.
Eu posso muito bem fazer um mês inteiro do meu bullet journal com uma caneta preta. A liberdade que a leitura desse livro trouxe foi bastante interessante, porque na época eu não estava usando tanto o meu bullet journal, porque eu tinha que carregar o caderno para cima e para baixo, só que eu também tinha que carregar um monte de coisa para cima e para baixo, porque eu estava estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Então ele ficava um pouco renegado e eu não via muita utilidade em utilizá-lo, porque ele estava muito bonito para uma realidade que eu estava vivenciando tão caótica. Então, quando eu eu fiz essa opção pela leitura, inclusive eu fazia no meu intervalo de almoço até, porque eu estava bastante ansiosa em continuar vendo e continuar conhecendo mais, assim, sobre as raízes do método. Eu entendi que não importava se o meu bullet journal fosse colorido, maravilhoso, digno de uma galeria de arte, ou se ele simplesmente era feito de uma caneta. Então, foi isso que eu retomei por alguns meses, até tudo ficar caótico de novo. Então, eu fui tentando e parando, mas com um pensamento de que eu estava fazendo alguma coisa pelo meu bujo. Outras informações que o Ryder Carroll traz é sobre, além do índice, que é extremamente importante para a explicação dele sobre como o método surgiu, ele também fala bastante sobre a legenda das tarefas. Eu sempre criei a minha própria legenda, porque quando eles falam sobre colocar uma tarefa, um pontinho, para mim é meio esquisito. Eu não consigo entender como uma tarefa, visualmente falando, né? Então, assim, a legenda é lógico que você tenha essa liberdade de colocar os símbolos que encaixarem melhor na sua rotina, na sua realidade. Mas ele também tira um espaço para falar sobre a legenda, para falar sobre como você pode dividir o seu caderno. Você pode fazer um dia embaixo do outro, ou um dia ao lado do outro, ou então fazer anotações para você conseguir referenciar depois. Inclusive, esse método de referência eu só fui conhecer quando eu estava me preparando para o exame da OAB. Porque o cursinho que eu estava fazendo para a segunda fase falava muito sobre referência e no momento da prova foi crucial, porque você acaba reunindo aquele mesmo objetivo, aquele mesmo assunto, você escreve tudo relacionado a ele numa parte só, né? No caso, os artigos do código. E aí fica muito mais fácil, você não fica pulando de um lado para o outro como se fosse um quebra-cabeças ou um mapa do tesouro. Se você está falando, por exemplo, sobre eu tenho um projeto da faculdade para entregar no dia 15 que é sobre administração. Então, tudo que você fizer sobre esse projeto, você vai referenciar para a página do projeto em si. Se você colocou esse projeto em 2 páginas, por exemplo, 12 e 13, tudo relacionado a esse projeto, você vai colocar sempre um lembrete numa tarefa, ou então num compromisso. Você, mas isso é referente ao projeto que está na página 12 e 13. Toda a informação que você quiser sobre esse projeto vai estar na página 12 e 13. Então, eu acho isso extremamente interessante. Se você tem intenção de conhecer o método do Bullet Journal, mas até agora só se deparou com vídeos a nível de Pinterest, sabe? Isso acaba desanimando um pouco, principalmente para quem não tem tempo, disposição ou até mesmo habilidade para montar um layout dessa magnitude num Bullet Journal. E o Ryder Carroll, ele traz esse livro justamente para te dizer, olha, vamos com calma, não é bem assim. Eu criei o método por esse motivo, mas você pode usar para muitos outros motivos. Não precisa ficar limitado a uma página com 4 dias a semana, ou então páginas em branco que acabam esburacando o Bullet Journal. Às vezes a gente se sente incomodado por simplesmente parar de usar, né? Deixar aqueles espaços em branco sem conseguir preencher com atividades, ideias, compromissos. Mas ele diz que tá tudo bem, porque se você simplesmente virar a página, uma nova ideia pode começar, um novo projeto pode começar, e tudo depende de você e da caneta que você tem na mão. Você tem esse poder de transformar a sua realidade, transformar a sua rotina e trazer tudo isso pro bujo. E depois, você pode, inclusive, eu sei porque eu faço isso com os meus, você pode guardar esses cadernos e lá na frente, quem sabe, folhear por eles e falar, nossa, olha só, tudo que eu consegui fazer, essa época estava mais tumultuada, essa época nem tanto, estava mais relaxado, estava mais feliz, estava mais estressado.
Isso acaba sendo uma espécie de diário, uma espécie de histórico sobre a sua vida. A leitura ela é extremamente indicada para qualquer pessoa, seja você uma pessoa organizada, desorganizada, já com um método, sem um método, querendo melhorar o seu método. Quando você pensa em bullet journal, você tem que pensar em uma palavra: liberdade. Liberdade para você fazer o que você quiser. Eu só quero fazer os meus dias dentro de círculos. Pode. Eu só quero escrever uma página por dia. Pode também. Não tem problema, sabe? O limite é a sua imaginação, o limite é a sua necessidade, o limite é a sua capacidade de fazer o que você faz de melhor, que é controlar a sua vida. Seja de um jeito mais truncado, de um jeito mais metódico, isso não faz diferença. O bullet journal não está ali para te limitar, ele está ali para te libertar e fazer com que você funcione da melhor forma possível, que você possa ser a melhor versão de si mesmo e sempre continuar melhorando. Claro que esses vídeos que a gente vê pelo YouTube, que eu mesma faço aqui no canal, servem de tanta inspiração. Você pode ter alguma ideia de como ajeitar o seu caderno ou então utilizar aquele espaço que você estava em dúvida sobre como usar. Às vezes, assistindo um vídeo de outra pessoa, você fala: nossa, caramba, eu podia ter feito aquilo e utilizado o espaço. Então, você, no próximo mês, insere. Ou então, já no mesmo dia, você já consegue inserir de acordo com o que você faz com o seu caderno. Não tem limitações. Você tem possibilidades. E possibilidades são infinitas. Enquanto você procurar algum tipo de informação, de inspiração, no Pinterest, no YouTube, no Instagram até, tem vários perfis de bullet journal no Instagram. E o Ryder Carroll, ele te incentiva a pegar essa base que ele deu, né, esse método que ele desenvolveu, ele fala: tó pra você, faz aquilo que você precisa com ele. Eu não estou te dando uma fórmula mágica, eu estou te dando um caminho para você escrever sua própria história. Então, a leitura do método bullet journal ela é indicada para todos, sem limite de idade, sem gênero, sem raça, sem profissão. Não há limites para você dar uma chance ao método bullet journal. Não é um livro de autoajuda, é um livro sobre organização e realização. Então, se você está procurando algum método para poder se organizar melhor, ou então algum método para tirar os seus projetos, as suas realizações do papel, o método bullet journal é perfeito. Comece agora a ler este livro. E pensando nisso, pensando no impacto que o método bullet journal trouxe na minha vida de um modo geral, não estou falando especificamente deste livro, mas ele foi a cereja no topo do bolo para que eu pudesse entender completamente como que funciona esse método tão diversificado, tão versátil. Eu decidi que se este vídeo, este aqui, que eu estou falando com você, se este vídeo atingir 1000 visualizações até o fim de novembro, eu vou sortear um exemplar. Dentre as pessoas que se inscreverem na promoção, as únicas informações que eu vou precisar de vocês é um e-mail válido para entrar em contato com você, caso você seja o sorteado, né, o felizardo, a felizarda, e que você se inscreva neste canal agora mesmo. Então, informe este nome que você se usou para se inscrever e um e-mail válido. Assim, o formulário está aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo, desce um pouquinho, você vai ver um link para um formulário Google. Ele vai ficar aberto até o final desse mês. E assim que o vídeo alcançar 1000 visualizações, eu vou fazer o sorteio deste exemplar. Não fica de fora dessa, compartilha com todos os seus amigos, familiares, conhecidos nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam vir, possam participar. E é claro, você só precisa se inscrever uma vez só. Então, não se preocupe, não precisa ficar preenchendo de novo e de novo e de novo. É só fazer sua parte, compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha se você gostou. E, é claro, comente, porque eu não sou vidente. O que você achou do método bullet journal? Ficou interessado em ler? Olha, esse livro traz informações valiosíssimas sobre esse método que é tão incrível e tão simples. Como que ninguém pensou nisso antes? Essa é a vantagem do bullet journal, ele é simples e você pode desenvolver do jeito que você quiser. Aliás, aproveitando, se você se inscrever nesse canal, também tá rolando um outro sorteio, que é o do box de livros do Percy Jackson e os Olimpianos.
Mas essa meta é um pouquinho mais ambiciosa, então alcançando os 1000 inscritos, eu faço o sorteio deste box. Mas, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e você vai estar colaborando com as duas promoções. O link do sorteio do Percy Jackson também fica aqui na descrição do vídeo, tá em todos os vídeos, tá? Não se preocupe. E você pode ganhar mais chances de participar desse sorteio comentando. Comente porque é muito importante, eu vou adorar saber a sua opinião e, é claro, eu respondo, curto. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistir esse vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!